Fala, turma, tudo bem? Boa noite, como vai? Boa. Hoje nós vamos falar de pilares da governança corporativa. A ideia é explorar os princípios de que moldam a conduta e promove a colaboração em busca de um bem comum, da perspectiva de empresa, da perspectiva de governança dentro de uma corporação, dentro de uma média e dentro de uma grande empresa. Vamos lá. Ética na governança corporativa. A importância da ética na construção de relações de confiança e responsabilidade. A gente começa com definição de ética, né? A ética é um conjunto de valores e princípios que orienta a conduta humana e possibilita a convivência entre indivíduos entre o ecossistema social. Essa é a definição de ética. Pois, nós temos a importância da ética nas práticas corporativas. Historicamente, a ética nas práticas corporativas teve como objetivo proteger os sócios, ou teve e tem como objetivo proteger os sócios contra fraudes, abusos, desvios por parte dos administradores, por parte dos executivos, da gestão que tá ali dentro daquela corporação, que foi escalada, que foi contratada para desempenhar tal função, tal papel, como executor, como gestor, como diretor daquela companhia. Depois, temos a evolução da ética nas organizações. Então, com o passar do tempo, a ética nas organizações se expandiu além das relações internas, então, abrangendo todo o ecossistema do negócio, o ecossistema da empresa, todos os shareholders da empresa, stakeholders, shareholders da empresa. Então, a gente pode pensar nos credores, nos fornecedores, nos clientes, na sociedade, tá? Então, a ética passou a ter uma abrangência maior. Depois, a relação com as partes interessadas. Então, atualmente, a ética nas empresas é avaliada em função de suas interações com colaboradores, como eu disse, fornecedores, clientes e comunidades. Isso implica em um compromisso com práticas que respeitem não apenas os interesses financeiros, mas também sociais e ambientais. E o quinto, né, é o impacto da ética no desenvolvimento sustentável. Então, a incorporação de práticas e éticas nas empresas contribuiu para o desenvolvimento sustentável, promovendo o equilíbrio entre o crescimento econômico e preservação ambiental. Daqui o ESG, né, que vem à tona nos últimos anos e vem ganhando mais abrangência, vem se consolidando melhor, no mercado, pelo menos das empresas listadas, a gente começa a ver bastante movimento nesse sentido, mas ainda ali um pouco desestruturado do ponto de vista de qual é o resultado final do SG. É um resultado econômico, é um resultado financeiro, é um resultado de marca, ainda está um pouco mensurável quanto a isso. Vamos lá. Propósito das organizações. A importância de um propósito claro e inspirador. Então, primeiro, definição do propósito, né? O propósito de uma organização é a sua razão de existir, essencial para definir as oportunidades que serão perseguidas e as necessidades que serão atendidas. Depois, o direcionamento estratégico do negócio. Né? Um propósito bem definido não apenas orienta a estratégia das organizações, mas também fundamenta sua cultura e serve como uma bússola que ajuda na tomada de decisões estratégicas. Então, você tem um propósito, você tem um direcionamento estratégico. Depois, a clareza e coerência. Então, o propósito deve ser claro e coerente, funcionando como um valor inspiracional, que engaja todos os stakeholders. Né? Então, de novo, definição, propósito, direcionamento estratégico, clareza e coerência. Então, de fato, nós estamos comunicando muito bem o nosso direcionamento estratégico, a coerência do caminho que nós queremos seguir. Depois, conexão de elementos. O propósito conecta negócios, causas, estratégias, pessoas e meio ambiente, por exemplo. Então, essa interconexão é fundamentada para garantir que a organização opere de maneira sinérgica e sustentável. Então, todos esses elementos precisam se concatenar no final do dia para que faça de fato jus àquela ponto de partida, a ponto de chegada e toda a jornada no meio disso. E aí, a geração de valor, porque de alguma maneira precisa gerar valor, então a definição e a vivência de propósito favorece a geração e proteção de valor, tanto tangível quanto intangível, isso inclui o fortalecimento de reputação da organização e a construção de confiança entre as partes. Então, para cada tipo de direcionamento estratégico, de propósito, ela precisa ter um valor, ela precisa carregar um valor daquilo, ela precisa carregar um resultado daquilo.
Depois, reputação e engajamento. Então, um propósito bem definido, ele contribui positivamente para a reputação das organizações, aumentando a confiança e o engajamento de todas as partes interessadas, que é crucial, que é bastante importante para o sucesso. Vamos lá. Definição de governança corporativa. Sistema de governança. Né? Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos. Agentes de governança. Esse sistema fornece diretrizes que balizam a atuação dos agentes de governança, como diretores, conselhos, administrativos, e garantindo uma boa comunicação e uma boa relação entre os elementos. Impacto social, além de gerar valor econômico, a governança corporativa contribui positivamente para a sociedade. Objetivo central, o princípio do objetivo da governança corporativa é a geração de valor sustentável, não apenas para a organização, mas também para os sócios e para os ecossistemas. Depois, vou voltando aqui, equilíbrio de interesses. Então, a governança corporativa busca equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas, como acionistas, colaboradores, clientes, comunidades, ecossistema. Essa aqui é uma definição sintetizada de governança corporativa, mas ela abrange ali os principais elementos de uma forma resumida da governança. Boa. Princípios da governança. Integridade. Então, para praticar e promover o contínuo aprimoramento da cultura ética na organização, evitando decisões sobre a influência de conflitos de interesse, mantendo a coerência entre discurso e ação e prevendo lealdade à organização e o cuidado das partes interessadas. Então, princípio de governança, ela vem ali, a gente começa falando de ética, e ela vem carregando esse elemento ética dentro de todo o ecossistema de ética, né? Tudo ali que está, de alguma forma, concatenado e tem sinergia com ética, valores, com missão. Então, integridade é uma delas. Depois, transparência. Disponibilizar para as partes interessadas informações verdadeiras, tempestivas, coerentes, claras e relevantes, seja elas positivas ou negativas, e não apenas aquelas exigidas por leis ou regulamentadas. Então, transparência, clareza nos dados, clareza nas informações, clareza nos resultados, clareza nos desafios, clareza nos fracassos é fundamental. E aí, equidade, tratar todos os sócios e demais partes interessadas de maneira justa, e levando em consideração seus direitos, seus deveres, necessidades, interesses e expectativas, como indivíduos, ou coletivamente, ou como empresa, né, como elemento pessoa jurídica, como elemento pessoa física. Depois, a responsabilização, accountability, né, que é desempenhar funções com diligências, independências e com vistas à geração de valor sustentável ao longo do prazo. Perfeito? Vamos lá. E sustentabilidade, né? Zelar pela viabilidade econômica e financeira da empresa, reduzir as externalidades negativas do seu negócio e operações e aumentar as positivas, levando em consideração todo o seu modelo de negócios, drives de valor do seu negócio, que move a empresa operacionalmente, financeiramente, intelectual, humano, social, natural, CAPEX, né, tecnologia, se for industrial, maquinário, inovação. Então, tudo que sustenta e deixa perene o negócio em si. Boa. Estrutura de governança de conflitos de interesse. Então, compreendendo a complexidade e a importância da governança corporativa. Né? Primeiro, definição de conflitos de interesse. Os conflitos de interesse ocorrem quando um agente de governança tem interesse que pode ser efetivo ou potencialmente conflitante com os interesses da organização. Depois, importância da governança corporativa, né? É crucial para garantir a transparência, a responsabilidade e a integridade na gestão da organização. Depois, exemplos de conflito de interesse. Situações comuns de conflito de interesse incluem a contratação de familiares, participação em decisões que afetam o negócio pessoal e aceitação de presentes ou favores. Depois, prevenção de conflitos de interesse. A prevenção de conflitos de interesse, ela acontece com políticas, ela é evitada com políticas claras e a educação dos colaboradores sobre o que constitui um conflito e como evitá-lo, garantindo que todos os membros da organização estejam cientes das suas obrigações. Então, cada cadeira tem a sua responsabilidade, a sua entrega, a sua política de trabalho, o seu processo.
Aqui, a mitigação de conflitos de interesse. Então, as organizações devem implementar processos de mitigação com a criação de um comitê de ética e realização de auditorias periódicas para identificar e gerenciar conflitos de interesse que podem abalar todo ali o processo e a operação do negócio. Depois, como que é esse tratamento de conflitos de interesse? Então, quando um conflito de interesse é identificado, é essencial ter um plano de ação, é essencial ter um plano de ação que pode incluir a divulgação do conflito, a recusa da participação de decisões relevantes e, em alguns casos, a demissão dentro de um desses agentes. Perfeito. E os papéis do sócio? Então, o papel do sócio é compromisso com a organização. Os sócios devem zelar pelo interesse da organização, garantindo que as suas decisões sejam aliadas com a missão e os objetivos estratégicos. Perfeito. Indicação de gestão de conselheiros. Os sócios têm a responsabilidade de indicar, eleger e, se necessário, destituir conselheiros de administração, assegurando a qualidade da governança. A aprovação de remuneração. Os sócios fazem o comitê de aprovação de remuneração de administradores, diretores, assegurando que a compensação esteja alinhada com o objetivo, com a entrega, com o desempenho de cada cadeira. Deliberação de contas. Os sócios devem deliberar sobre contas dos administradores e dos relatórios, das demonstrações financeiras, garantindo a transparência. Alterações estatutárias. Os sócios têm o poder de fazer essas alterações estatutárias, deliberar ajustes dentro do contrato, dentro do estatuto, adaptando a governança às necessidades necessárias. Mudança na estruturação acionária. Os sócios podem alterar a estrutura acionária ou societária do negócio. Depois, decisões informadas e responsáveis. É crucial que os sócios tomem decisões informadas e responsáveis, sempre com foco na geração de valor sustentável para o negócio. E, óbvio, o foco em valor sustentável, né? Os sócios devem alinhar suas decisões com a criação de valor sustentável para a organização. O quadro societário e a sociedade consideram impacto curto, médio e longo prazo. Aqui a gente tem um organograma, né? Tipicamente um organograma debaixo de um chapéu de governança, numa empresa mais corporate, né? Sócios, conselho fiscal, conselho administrativo, diretor-presidente, diretorias, e todos os elementos ali, todas as cadeiras, todos os departamentos que carregam para cada elemento-chave. Ok? Vamos lá. Conselho de administração. O papel crucial do Conselho de Governança Corporativa. Primeiro, guardião dos propósitos e valores. Os conselheiros são os que definem as estratégias corporativas. Ele é colegiado e responsável por formular e aprovar as estratégias corporativas do negócio. Ele faz um monitoramento do cumprimento pela diretoria. Então, o conselheiro tem o papel de acompanhar, supervisionar e entender se estão sendo feitas e executadas as estratégias aprovadas e monitora o desempenho da diretoria, garantindo que as metas estabelecidas sejam de fato alcançadas. Depois, conexão entre gestão, estratégia, gestão executiva e o sócio. O conselho atua como um elo vital entre a gestão e os sócios, facilitando a comunicação e assegurando o interesse dos investidores e acionistas, que sejam sempre respeitadas, considerando as decisões estratégicas, posições estratégicas que foram estabelecidas anteriormente. E aí, conselheiros, eles olham sempre geração, ou deveriam olhar, sempre geração de valor sustentável. Então, os conselheiros têm a responsabilidade de garantir que a organização não apenas busque lucro a curto prazo, mas também ela concentre a criar valor sustentável ao longo do tempo, médio e longo prazo. Perfeito. Planejamento de sucessão. A importância do planejamento sucessório para a continuidade e valorização da empresa. Então, a importância do Conselho de Administração. O Conselho de Administração deve dedicar tempo à sucessão do diretor-presidente, né, garantindo a continuidade da gestão, não seja comprometida às mudanças inesperadas da liderança. Mitigação de riscos. O planejamento adequado do processo sucessório é fundamental para mitigar riscos, evitando falhas na condução da empresa em momentos críticos. Garantia de continuidade, preservação do valor da organização, reavaliação de perfil de liderança. Então, o conselho deve periodicamente reavaliar o perfil dos principais cargos de liderança, considerando os desafios indicados.
identificados no planejamento estratégico da empresa e planejamento estratégico. Integrar o planejamento sucessório ao planejamento estratégico, fundamental. É crucial para garantir que as futuras lideranças estejam alinhadas com a missão e os objetivos da organização. Auxílio ao Conselho de Administração. O Comitê de Auditoria desempenha um papel crucial ao apoiar o Conselho de Administração no controle da qualidade das demonstrações financeiras, garantindo que as informações estejam verdadeiras, mais verídicas possível. Então, supervisão de controles internos, uma das suas funções principais é supervisionar os controles internos da organização, assegurando que os processos estejam adequados, mitigar riscos e garantir a integridade das operações. Gestão de risco, o comitê é responsável pela gestão de risco, identificando e avaliando possíveis ameaças que podem impactar a empresa. Garantia de compliance, o comitê também assegura que a empresa cumpra as normas e regulamentos aplicáveis, né, promovendo uma cultura de conformidade, que é vital para a governança corporativa. Auditoria interna, né, auditoria independente, e depois a promoção da confiabilidade das informações. Por meio das suas atividades, o comitê promove a confiabilidade e a integridade das informações financeiras, que é fundamental para a confiança dos investidores e outras partes interessadas. Então, tipicamente, o mercado mudou muito, né? Depois de alguns escândalos dentro e fora do Brasil, o mercado mudou do ponto de vista que investidores, credores, partes afins, elas estão mais posicionadas, obviamente, para os processos mais claros, para o acompanhamento estratégico, plano e para o acompanhamento estratégico das empresas, mas eles estão olhando caixa, estão olhando informações financeiras, informações contábeis e financeiras, para entender realmente, ou para validar realmente se aquelas informações são tangíveis, claras, objetivas e verdadeiras. Perfeito. Em algumas empresas, existe um departamento chamado de governança corporativa e office, que é um departamento, que é uma governança corporativa, um departamento responsável pela governança corporativa dentro das empresas. Então, são três elementos. O que essa governança officer faz? A dimensão da estratégia, a governança officer é responsável pela arquitetura das práticas de governança, promovendo melhorias contínuas e disseminação das melhores práticas dentro da organização. Dimensão relacional, essa dimensão abrange o gerenciamento de relacionamentos com todos os agentes e órgãos de governança. E dimensão operacional, envolve todas as atividades de assessoramento aos órgãos de governança, assegurando que as práticas do processo de governança sejam seguidos adequadamente. Perfeito. Depois nós vamos para a diretoria executiva. Está percebendo que nós estamos descendo. Nós falamos de sócio, nós falamos de conselho, agora nós estamos chegando em diretoria executiva. Quais são as principais responsabilidades e funções? A responsabilidade, primeiro, a diretoria está ali na linha da cadeia da governança corporativa, onde debaixo dela já começa a operação, a execução, a busca por resultados. Então, a diretoria executiva é responsável pela gestão e execução. É um órgão central que gerencia as operações da organização, garantindo que todos os aspectos do funcionamento estejam alinhados com a missão, a visão, o plano, aí a estratégia da empresa. Tá? Apoio aos princípios de governança, então a diretoria atua em conformidade com os princípios de governança desenhados pelos sócios, pelo conselho. Depois, ela executa as estratégias aprovadas. Então, uma das principais funções da diretoria é executar as estratégias que foram previamente aprovadas pelo conselho de administração. Depois, foco em objetivos financeiros e não financeiros. Além dos objetivos financeiros, a diretoria também deve considerar e trabalhar em prol das metas não financeiras, como a responsabilidade social, sustentabilidade, relacionamento com todo o ecossistema, com a comunidade, um bom relacionamento com os funcionários, por exemplo. Depois, com colaboradores, né? Depois, a adoção do pensamento integrado. A diretoria deve abordar o pensamento integrado, visando minimizar externalidades negativas e maximizar as positivas.
promovendo equilíbrio sustentável entre diversos interesses da organização. Então, a adoção do pensamento integrado é interessante, né? A diretoria tem um papel fundamental de ser o executor e o responsável por resultados, mas sem esquecer de minar exposições negativas internas e externas, a ponto de que aquelas cadeiras de gestão, aqueles colaboradores, eles performem menos por causa de ruídos. Ok? Vamos lá. Remuneração da diretoria. Então, as estratégias práticas para gerar valor. A remuneração da diretoria ela pode ser vinculada a resultados, pode ser vinculada a metas de curto, médio e longos prazos, remuneração justa e compatível com o mercado, né? Então, tipicamente, a diretoria ela tem, óbvio, a depender do tamanho do negócio, né, tamanho daquela empresa, ela tem uma remuneração elencada com resultados, né, elencada com performance, mas também bastante ancorada com o que o mercado trabalha. Depois, procedimentos formais e transparentes de aprovação e metas e premissas mensuráveis e auditáveis. Esses são os elementos que compõem a remuneração da diretoria. Depois, quais são os órgãos de fiscalização e controle, que é o apoio à governança e à conformidade organizacional, né? Os sócios, então, esses são os elementos, né, que compõem os órgãos de fiscalização e controle. Os sócios, que desempenham um papel crucial na governança, pois são os proprietários da organização. O conselho de administração, que é um órgão essencial que supervisiona a gestão da empresa. A diretoria, como nós vimos agora, que é responsável pela execução das estratégias e decisões do conselho, gerenciando a operação diária, reportando-se regularmente ao conselho de administração. Depois, temos a importância das estruturas de governança, né, que são fundamentais para a fiscalização e controle das atividades, e as legislações e complexidade organizacional. E aí, falando em políticas organizacionais, dentro das políticas organizacionais, temos a importância da conformidade com leis e regulamentos, tá? Definição e relevância das políticas organizacionais, que são documentos que orientam as ações das empresas, componentes dos documentos, normas e procedimentos, estabelecimento de processos e rotinas e alinhamento das expectativas com as partes interessadas. Boa. A partir daqui, a gente entra num modelo bastante interessante, que esse é um dos modelos mais aplicáveis que tem para... E aí eu já posso dizer que médias empresas podem aplicar essa ferramenta que eu vou passar agora, porque é uma ferramenta mais concentrada para empresas familiares, médias, também para empresas para empresas grandes, para corporates, mas quando a gente diz de empresas médias, familiares, empresas de dono, a gente não precisa tornar a governança tão complexa. Ela pode ser menor, mais ajustada, mais endereçada, mais aplicável, de melhor acompanhamento, do que uma empresa listada no mercado, por exemplo, uma empresa aberta na bolsa, que tem que ter ali uma série de regras mais complexas para a adaptação da governança corporativa. Vamos lá. O modelo 4 salas, né? No cenário empresarial brasileiro, as empresas familiares têm um papel crucial. Perfeito. E aí, no IBGE, em 2001, mostra que 90% total das empresas do país são responsáveis aproximadamente por 65% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Então, empresas familiares, elas são potencialmente a maior gama de empresas que compõem o cenário brasileiro. Pequenas mais, então, é formado por MEIs, mas também por pequenas empresas, por médias empresas familiares, empresas de dono, tem ali a maioria na exposição de empresas no Brasil. Então, vamos lá, esse primeiro slide aqui, nós podemos ver que 90% de empresas são empresas familiares e 10% são outras empresas. Tá? Empresas que, de repente, estão vinculadas a private equity ou são empresas que, eventualmente, estão dentro de uma holding
de fundo de investimento, que tem uma hub no setor de tecnologia ou no setor industrial e ali compõe algum grupo de empresas, mas não são empresas familiares, empresas de dono mesmo, tá? E aí nós temos aqui a sobrevivência de empresas familiares por geração. Então, nós temos 5%, 5, olha, vamos lá, 90% das empresas sobrevivem até a primeira geração. Olha que louco isso. 25% até a segunda geração. E apenas 5% sobrevivem até a terceira geração. O que falta? Governança corporativa, muito provavelmente, é uma das ferramentas que falta para empresas médias se perpetuarem mais. Né? Empresas médias passarem de gerações, como se fosse, um exemplo que eu lembrei agora, a BIC. Canetas BIC. Né? Elas vêm passando de geração em geração e muito provavelmente ali, dentro desse conglomerado, existe uma governança corporativa muito ajustada. Mas vamos lá, vamos em frente. O modelo quatro salas. O modelo quatro salas propõe uma analogia simples, mas poderosa. Então, imagine a empresa familiar como uma casa dividida em 4 cômodos, 4 salas. Então, vamos lá. Temos a sala dos acionistas, tá? Então, temos a sala dos acionistas, a sala do conselho, a sala da gestão e a sala da família. A sala dos acionistas são os donos, os beneficiários, né, e os representantes, e terminamos com a propriedade. A sala do conselho são as diretorias de conselhos, diretores e conselhos, e olha, estratégia. A sala de gestão, CEO, gestão de funcionários, olha a operação. E a sala da família, né, descendentes, cônjuges, próxima geração, eles intensificam os valores e o legado do negócio. Boa, vamos lá. Entendendo a estrutura. Como eu disse, sala do acionista, esse é o espaço onde discutem questões relacionadas à propriedade da empresa, é equivalente a uma assembleia de acionistas em uma empresa de capital aberto. Depois, a sala do conselho, né? Esse é o espaço onde estabelece as diretrizes estratégicas e as políticas corporativas de alto nível. Depois, a sala da gestão. Esse é o espaço dedicado à operação e administração diária da empresa. Depois, a sala da família. Esse é o espaço dedicado a preservar os valores familiares, preparar a próxima geração e resolver os potenciais conflitos de geração. Boa. Vamos falar da sala dos acionistas, as responsabilidades e funções. Sala dos acionistas. Primeiro, discussão de propriedade da empresa, né, é o espaço designado para discutir e decidir questões cruciais sobre a propriedade da empresa e envolver todos os detentores de ações. Participantes envolvidos. Os participantes envolvidos incluem acionistas, membros da família com participação acionária, investidores externos e representantes de trusts familiares, se houver. Depois, diretrizes para ações. Os acionistas definem diretrizes essenciais para a compra, venda e transferência de ações, garantindo a transparência e a conformidade nas transações de propriedade. Mudanças significativas da empresa, decisões sobre fusões, aquisições, né, decisões sobre M&A, abertura de capital são tomadas nas salas dos acionistas, influenciando diretamente a trajetória futura da empresa. Depois, eles discutem também metas de longo prazo. Os acionistas estabelecem metas de longo prazo e definem os valores fundamentais da empresa, guiando suas operações. Depois, eleição do conselho de administração. Os membros do conselho de administração são eleitos pelos acionistas, assegurando que a liderança da empresa reflita interesse dos acionistas. Depois, a aprovação de dividendos. A distribuição de dividendos é aprovada pela sala dos acionistas, um reflexo do desempenho financeiro da empresa e da política de retorno aos acionistas. E também eles definem a política de investimentos. Então, os acionistas definem a política de investimentos e desinvestimentos do negócio. Vamos ver como que é um pouco a estrutura de entregáveis na sala dos acionistas conforme o acordo de acionistas. Vamos lá. Na ferramenta prática, o acordo de acionistas se dá da seguinte maneira. Vamos lá. Elementos
Eu dividi aqui em 3 colunas: elemento, descrição e exemplo. Por exemplo, regras para comprar e venda de ações. Define como as ações podem ser transferidas. Exemplo, direito de transferência de membros da família. Depois, direitos de preferência. Estabelece quem tem prioridade na compra de ações. Tá? Acionistas atuais têm 30 dias para exercer esse direito. Aí tem política de dividendos, mecanismos de resolução de conflitos, critérios de entrada de novos acionistas, cláusulas de saída. Tá? Esse material vai ficar com vocês, né? Assim que eu terminar, eu encaminho esse material para vocês. Aqui eu estou passando um overview mais ajustado sobre a estrutura, né, e os documentos essenciais para o acordo de acionistas. Nós vamos ver mais para frente. Vamos lá. Depois, sala do conselho. Principais responsabilidades: supervisionar a gestão executiva, aprovar e monitorar a implementação de estratégia de negócio, definir política de remuneração de executivos. Aqui nós já estamos na sala do conselho. A anterior foi acionista. Vamos lá. Principais responsabilidades: planejar a sucessão da liderança, garantir a conformidade legal e ética, avaliar e mitigar riscos e aprovar orçamentos e investimentos. Tipos de conselho: conselho consultivo informal. O que faz? Fácil de implementar, flexível e com responsabilidade limitada. Depois, nós temos o conselho consultivo formal. Flexível, responsabilidade limitada, aconselhamento estruturado, memória institucional. Alguns diretores externos só aceitarão papéis consultivos. Depois, conselho fiduciário, memória institucional, toma decisões difíceis, pode fornecer liderança interina, membros têm responsabilidade geral de representar todos os acionistas, alguns diretores externos só aceitarão papéis fiduciários. Perfeito. Tipos de conselho de lá, temos também o quarto, que é o conselho híbrido, fiduciário e consultivo. Combina vantagens de ambos para uma melhor adaptação, a depender do setor que a empresa está, a depender ali de como que é a cultura daquela empresa. Tá? A escolha do tipo de conselho dependerá do tamanho, da complexidade do negócio e das dinâmicas familiares envolvidas. Depois, temos a sala do conselho. Tá? A sala do conselho, tipicamente, na verdade, aqui é a ferramenta prática, né, turma? Aqui é a ferramenta prática da sala do conselho. Então, por exemplo, eu dividi por período, o foco principal e os tópicos específicos que são traçados. Então, no primeiro quarter, né, no primeiro trimestre, nós temos o planejamento anual. O foco principal é o planejamento anual. Quais são os tópicos específicos? Revisão da estratégia, aprovação do orçamento anual, definição de metas de desempenho. No segundo trimestre, gestão de talentos, avaliação do CEO, plano de sucessão, políticas de remuneração. Depois, no terceiro trimestre, gestão de riscos, revisão dos riscos estratégicos, conformidade legal e regulatória, cibersegurança. E no quarto trimestre, avaliação e preparação. Avaliação do desempenho do conselho, planejamento para o próximo ano e revisão das políticas de governança. Esse aqui é o padrão de empresas listadas, de empresas corporates, que eu gosto de trazer para o mundo das médias empresas. Tá? Porque é de fácil aplicabilidade, a gente consegue traçar isso através de uma agenda de entregáveis de reuniões e ali trazendo as principais cadeiras do negócio, da empresa, para essa discussão. Ok? Vamos lá. Depois da sala de gestão. O que é a sala de gestão? Quais são as responsabilidades? Implementar estratégias aprovadas. Então, quem aprovou essas estratégias? Quem aprovou? Está lá. É o conselho, a diretoria. Eles aprovaram isso. E aí a sala de gestão, ela, dentro de uma média empresa, ela é responsável por implementar e executar. Então, a sala de gestão, olha lá, ela é responsável por implementar as estratégias de negócio que foram aprovadas pelo conselho, assegurando que as ações da empresa estejam alinhadas com objetivos estratégicos definidos.
Depois, gerenciar operações diárias. Os gerentes de departamentos cuidam das operações diárias, garantindo que todas as funções da empresa estejam fluindo sem interrupções e de forma eficiente. Então, pensando como uma casa, como nós fizemos essa analogia, a sala de gestão é ali onde faz o coração pulsar da empresa. A empresa é um organismo vivo. A sala de gestão são os braços, o coração, é que está fazendo a empresa acontecer, as operações serem feitas, o delivery, né, as entregas das operações, os resultados vão aparecendo a partir desse movimento, dessas ações. Depois, alcançar metas financeiras. Uma das principais responsabilidades é alcançar as metas financeiras e operacionais estabelecidas, monitorando o desempenho e fazendo os ajustes. Depois, desenvolver e liderar equipes, né? Os líderes da sala de gestão são encarregados de desenvolver e liderar equipes, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo. Depois, reportar ao conselho relatórios regulares sobre o desempenho da empresa, são preparados e apresentados ao conselho, mantendo a transparência e a prestação de serviço. Tá? Depois, inovar e adaptar-se. Né? A capacidade de inovar e se adaptar às mudanças do mercado é crucial, permitindo que a empresa permaneça competitiva e perene, sustentável. Depois, manter relacionamento com stakeholders. A gestão também se envolve o estabelecimento e a manutenção de relacionamento com stakeholders chaves, clientes, fornecedores, parceiros, bancos, fundos, comunidade. Então, como a sala de gestão está na linha de frente do negócio, está dando a cara, a tapa ali, e está fazendo a gestão, está movimentando os braços, e está fazendo a operação funcionar, e está fazendo o financeiro ser sustentável, ser claro, ser objetivo a partir das entregas da operação e do comercial. A gestão, os líderes da sala de gestão, eles precisam ter esse relacionamento tanto interno como externo. E líderes da sala de gestão, a gente pode estar falando do CEO, do CFO. Então, todo líder, todo responsável por dentro do organograma da sala de gestão, ele tem seus entregáveis e juntos eles olham ali as metas estabelecidas dentro do planejamento estratégico definido lá pelo conselho. Boa. Qual é a ferramenta prática da sala de gestão? Aqui a gente pode fazer uma analogia, uma comparação. Talvez eu nem diria isso. Aqui eu utilizei o Balance Scorecard como uma ferramenta para utilizar na sala de gestão, mas a gente poderia utilizar o OKR junto com o Balance Scorecard. Não tem problema, né? Ou então, alguma outra ferramenta, os princípios Mixing, ou alguma outra ferramenta que você possa aplicar dentro da sua empresa que seja melhor e que tenha melhor desempenho. Tipicamente, o Balance Scorecard e os OKRs funcionam muito bem. E aí, vamos lá. Dividindo em perspectiva, objetivos, indicadores e metas. Olha que legal. Financeiro. Por exemplo, financeiro. Aumentar a rentabilidade. Quais são os indicadores que eu vou olhar, acompanhar? Margem lista. Mas poderia ser margem de contribuição, poderia ser ajuste de capital de giro, e aí fluxo de caixa, poderia ser receita, poderia ser margem bruta. Então, a depender do setor, você escolhe ali quais são os indicadores que fazem mais sentido. E a meta? Por exemplo, aqui, aumentar 25% até o final do ano. Perfeito. Olha lá, segunda perspectiva. Clientes. Melhorar a satisfação dos clientes. Como que eu vou medir a satisfação do cliente? Através do NPS, Net Promoter Score. Ok. Se o cliente gostou, se teve um bom pós-venda, se o produto foi de qualidade, se o serviço foi de qualidade. Ok. E aí, o NPS. Qual é a sua meta? Puxa, ter um NPS maior de 50 até o final do ano, até o quarto trimestre. Perfeito. Depois temos processos internos, depois temos habilidades de crescimento. Então, o Balance Scar, ele nos ajuda a estabelecer a perspectiva, o objetivo, e medir se está fazendo sentido ou não, e desde daquela meta estabelecida. Vamos lá. Depois,
Nós falamos um pouco aqui da preservação dos valores familiares, que já é a sala da família. A sala da família é fundamental para manter e transmitir os valores que sustentam a família ao longo de gerações. Isso inclui tradições, crenças e comportamentos que definem a cultura familiar. Então, preparação da próxima geração. Um dos papéis da sala da família é garantir que os membros mais jovens estejam preparados para assumir o papel de liderança no futuro. Depois, resolução de conflitos internos. A sala da família atua como um fórum para discutir e resolver conflitos que possam surgir entre os membros da família, bastante importante. Depois, manutenção da unidade familiar. Promover a coesão entre os membros da família é um objetivo central. Depois, desenvolvimento de líderes familiares. Indicar e cultivar as habilidades de liderança entre os membros da família é vital. A sala da família cria oportunidades para que indivíduos possam crescer e desenvolver como sucessores, né, como profissionais. Depois, estabelecimento de políticas de envolvimento, a criação de diretrizes claras sobre a família, pode se desenvolver no negócio, é essencial evitar mal-entendidos e promover um ambiente colaborativo. Depois, gerenciamento de conflitos familiares. Isso aqui é muitíssimo importante dentro de um ambiente de empresa familiar. Além de resolver os conflitos, a sala da família também se preocupa em gerenciar e prevenir conflitos, criando um ambiente onde todos se sintam ouvidos e respeitados. Objetivo, né, claro, lúcido, dentro de todo o processo da empresa. Depois, planejamento de atividades filantrópicas, aí vai depender do tamanho da empresa que nós estamos trabalhando, né? Depois, preservação do legado familiar. É importante que a história e os legados da família estejam preservados e transmitidos às futuras gerações, né? A sala da família desempenha um papel crucial nesse processo. Depois, a promoção da educação financeira e empresarial para os membros da família. Então, falar e ensinar sobre finanças e sobre finanças do negócio, sobre o negócio, é uma máxima, né? Fazer com que os membros da família entendam do negócio, mas entendam também de negócio. Então, é preciso trazer os membros da família que conhecem muito bem do negócio, teve o seu fundador, o avô, o bisavô e agora o pai, mas eles entendam do negócio, mas de negócio também. Por isso, trazer a educação financeira, trazer a educação empresarial é fundamental. Depois, aqui uma ferramenta prática para a sala da família, né? Constituição familiar. Esse documento serve como uma bússola para guiar as interações entre famílias e negócios, né? Os elementos chaves que devem ser incluídos. Então, elemento, descrição e exemplo. Por exemplo, valores e missão da família, critérios para viabilizar na empresa, políticas de educação e desenvolvimento, né? Políticas de comunicação, atividades filantrópicas. Então, todos esses elementos, eu vou encaminhar o material para vocês, são fundamentais para ir ajustando e para ir construindo a sala da família. Perfeito? Depois vamos falar agora de matriz de decisão de autoridade. O que é isso aqui? Para clarificar como as decisões são tomadas no modelo de quatro salas, é útil utilizar uma matriz de decisão e autoridade. Essa ferramenta ajuda a visualizar quem tem a responsabilidade final por diferentes tipos de decisões na empresa familiar. Isso é bastante importante. Então, por exemplo, uma matriz de decisão de autoridade aqui, as decisões. A aquisição ou venda é importante. Opa, sala dos acionistas o que faz? Aprova, a sala do conselho decide, a sala da gestão recomenda, é viável, tem sinergia fazer essa aquisição desse negócio, ou tem sinergia vender essa unidade de negócio que não está fazendo sentido, e tem sinergia por quê? Porque gera receita, ganha demanda do mercado, é importante do ponto de vista de tecnologia, de CAPEX. Depois a sala da família é informada. Tá? Tudo aconteceu e a sala da família foi informada. Depois, pagamento de dividendos anuais. Os acionistas aprovam, o conselho decide
quais serão os valores, tá? A sala de gestão recomenda, por que a sala de gestão recomenda? Porque o diretor financeiro, ele está olhando ali o resultado, tanto econômico quanto financeiro, né? E faz sentido o Conselho decidiu de pagamentos de dividendos, faz sentido com o resultado que a gestão está olhando? Sim? Não? Enfim, a sala da família já não participa nesse momento. Depois, captação de capital significativo. E a mercado para fazer uma captação significativa para a empresa. A sala dos acionistas aprova. Perfeito. A sala do conselho decide qual o valor e por quê. A sala da gestão recomenda. Opa, peraí. Qual vai ser o montante de captação? E aonde vocês estão olhando que precisa ser investido esse recurso? Puxa, vai ser investido para uma aquisição, vai ser investido para uma maquinário, vai ser investido para uma exposição, vai ser investido para um novo produto. E a sala de gestão, como está na linha de frente, ela fala, olha, faz sinergia sim, porque a receita vai aumentar, ou a nossa margem vai ter um resultado melhor, ou então nós vamos desempenhar um papel importante na arquétipo de comercial, ou então nós vamos nos destacar no mercado do ponto de vista de concorrência, enfim, a sala de gestão ela consegue dar um posicionamento mais tático, ok? Depois, aqui nós temos seleção e remoção de membros do conselho, então os acionistas decidem e o conselho recomenda e a família é informada, aqui a gestão não participa, contratação e demissão de seu CEO. A sala dos acionistas aprova, a sala do conselho decide e a família é informada, e a contratação e demissão de funcionários. Funcionários, sala dos acionistas não precisa saber, sala do conselho não precisa saber, a gestão faz esse papel, ela decide, e a sala da família não precisa saber. Ok? Vamos lá. Implementando o modelo 4 salas. Aqui tem um mapa, né? Parece um autódromo aqui, de como que é feito etapa a etapa da implementação do modelo 4 salas. Como tipicamente eu faço com uma empresa média, até uma empresa pequena com avenida para média, uma empresa média com avenida de crescimento, tá? A gente começa com o diagnóstico, depois uma priorização, a educação, a implementação gradual das salas, tá? A documentação, porque tudo precisa ser, precisa existir um processo, não só um blueprint de como que está sendo a estrutura desse modelo de gestão, desse modelo de governança para a média empresa, mas uma documentação, a fim de que a gente possa voltar, né, reler, né, voltar um pouco, entender o que está acontecendo nas páginas anteriores, nas etapas anteriores, e depois avançar. Então, sempre documentar é até uma forma de educação para as próximas gerações. Fazer a revisão e os ajustes. Perfeito? E aí vamos entendendo. Diagnóstico, né? Inicie com uma auditoria completa das práticas de governança existentes, identifique quais salas já funcionam, mesmo que informalmente, e avalie sua eficácia. Então, tipicamente, há empresas que já fazem algum modelo de governança, mesmo sem saber, ou até de forma informal, mas mesmo sem saber, que pode ser uma linha que a gente puxa para poder começar o diagnóstico, a estudar como implementar esse modelo 4 salas dentro da empresa. Depois, a priorização. Então, com base no diagnóstico, a gente determina qual sala precisa de atenção ou qual sala precisa ser construída. Considere-se iniciar-se pela sala de acionistas ou sala da família, a depender do tamanho da empresa e grau de maturidade dos donos ou do dono daquele negócio. Depois, educação. Organizar workshops para o membro da família, executivo-chaves, explicando modelos, benefícios e a aplicação específica na empresa. Então, tipicamente, diagnóstico e priorização. Depois de diagnóstico, depois que eu faço o diagnóstico, ele já me dá a informação de priorização. Se é uma empresa com muitos acionistas, menos acionistas, uma empresa com um dono, uma empresa com um dono e diretores, eu já consigo priorizar e entender como que vai ser a parte educativa
e a exposição daquela implementação do modelo para que seja menos traumático, né, mais prático e aplicável e executável e acompanhável. Tá? Tipicamente, a implementação gradual, né? Adote uma abordagem faseada para gerenciar a mudança de forma eficaz. Aqui, por exemplo, um exemplo prático, né? Na fase 1, período de 1 a 3 meses é estabelecer a sala dos acionistas. Tá? Vamos fazer a construção da sala dos acionistas, vamos entender a estratégia. Se existe estratégia, vamos validar, vamos fazer uma revisão dessa estratégia. Se não existe, vamos construir uma. Perfeito. Depois, a fase 2, do mês 4 ao mês 6, é formalizar a sala do conselho. Ok? Fase 3, 7 ao 9 mês, é estruturar a sala de gestão. A empresa está rodando, a empresa está operando, está tudo funcionando, mas nós vamos começar a estruturar e desenhar a sala de gestão aos moldes da estratégia que nós desenhamos lá com os acionistas, com o conselho. Depois, na quarta fase, criar a sala da família. Então, vamos lá. Se nós já temos a sala dos acionistas do conselho, entendemos a estratégia e a sala de gestão já foi estruturada para executar e buscar aquele resultado, agora basta começar a fazer o tratamento da sala da família, levando as informações que são pertinentes e fazendo o trabalho de educacional, financeiro, empresarial, para ir ali identificando potenciais sucessores dentro da sala da família e até como uma forma de mantê-los tranquilos quanto à estrutura da governança, os pontos-chave, as mudanças positivas e os desafios. Depois, a documentação. Tem que ser desenvolvido documentos-chave para cada sala. Então, na sala dos acionistas, o acordo de acionistas. Na sala do conselho, o regime do conselho. Na sala de gestão, a descrição de cargos e os KPIs, o que precisa ser atingido precisa ser atingido e medido da sala de gestão. Depois, a sala da família, a constituição da família. Tá? Depois, o último ponto lá naquele autódromo que eu apresentei para vocês, a revisão e ajustes. Após 6 a 12 meses, revisar o progresso. Então, tipicamente, eu volto para a empresa, falo, vamos lá, foi implantado, vocês operaram, nós montamos uma cadeira de conselho, eu fui acompanhando essa implementação e essa operação no dia a dia do negócio, dos resultados, agora é a hora da revisão e dos ajustes. Então, coleta de feedback de todas as partes envolvidas e fazendo sempre os ajustes necessários. Lembrando que a implementação é um processo contínuo de melhoria, então ela nunca acaba. Tá? A implementação, ela tipicamente nunca acaba. Sempre vai haver um ajuste, sempre vai haver um desafio novo no mercado, um crescimento ou um não crescimento. Então, esse processo de revisão, ele é contínuo. Por isso, tipicamente, quando eu faço essa aplicação dentro da empresa, atuando como consultor sênior, como CFO, e tendo a oportunidade de construir esse modelo 4 salas dentro de uma grande empresa, eu costumo pedir licença ali para fazer essa revisão periodicamente, cada 6 a 12 meses, para que seja perpétuo, perene aquilo que eu implantei dentro daquele negócio. Ok? Vamos lá. Desafios comuns e soluções. Desafio 1, resistência à mudança. Opa, se nós temos uma resistência à mudança, qual a solução? Educar sobre os benefícios, implementar mudanças graduais, envolver os membros resistentes no planejamento, trazer aqueles membros que resistem, aqueles founders mais antigos ali, que construíram a empresa, e explicar o que está acontecendo. Depois, confusão de papéis. Tipicamente, dentro da empresa, tem membros que fazem muito, tem membros que fazem menos, e tem gestores que fazem papel de diretores, enfim, está uma bagunça de papéis e de cadeiras e de objetivos de cadeira, né? Então, criar descrições claras de funções, realizar treinamentos sobre troca de chapéus, implementar check-in no início das reuniões, check-ins e check-outs no início das reuniões, e depois,
Falta de habilidade, né? Tipicamente pode se encontrar. Qual é a sua solução? Investir em programas de desenvolvimento de liderança, trazer mentores externos, estabelecer parcerias com universidades. São, são assim, talvez não universidades, depender do tamanho da minha empresa, mas com centros educativos locais, ou então profissionais externos que vão fazer um trabalho específico e focado num gap que existe dentro do negócio, por exemplo. Depois, conflitos familiares, um outro desafio. Opa, qual a solução? Estabelecer processos claros de resolução de conflitos, considerar usar mediadores profissionais para aquele conflito, implementar práticas de comunicação não violenta, usar o rapport, usar sempre a empatia. Depois, dificuldade em atrair conselheiros independentes. Pode acontecer. E é comum acontecer com empresas médias familiares. Não que isso seja extremamente necessário, mas, se porventura for, né, a gente pode, por exemplo, fazer um network mais arrojado no mercado, usar headhunters especializados e oferecer pacotes de recomendações mais competitivos. Legal. Quais as métricas de sucesso? Para avaliar a eficácia da implementação, é crucial estabelecer métricas claras, né? Aqui um conjunto de indicadores chaves, mas que pode mudar a depender do desafio do negócio. Então, por exemplo, aqui nós dividimos como financeira, governança, sucessão, harmonia familiar, impacto social. Olha que interessante, né? O financeiro 25%, governança 25%, a harmonia familiar tem 20%, sucessão um pouco menos, impacto social um pouco menos. A depender do setor, do estágio da empresa, sabe, da estrutura familiar, da estrutura de acionista, os KPIs eles mudam. Talvez um pouco mais financeira, um pouco mais governança, ou um pouco mais harmonia familiar e financeira, então, ou mais impacto social, dependendo do setor que essa empresa está. Perfeito. E aí, métricas de sucesso, né? Primeiro, as métricas financeiras. Então, o que tipicamente olha, né? Crescimento da receita, aumento de rentabilidade, retorno sobre o patrimônio líquido, ROI. Métricas da governança, número de reuniões do conselho realizadas por ano, percentual de conselheiros independentes, índice de presença nas reuniões de cada sala, métricas de sucessão, número de membros da próxima geração em programas de desenvolvimento, taxa de retenção de talentos familiares e não familiares, e depois, métricas de harmonia familiar, índice de satisfação familiar, medida por pesquisas anuais, e número de conflitos familiares resolvidos através de mecanismos estabelecidos. Depois, nós temos as métricas de impacto social, que é investimento em projetos sociais e número de beneficiários dos programas da Fundação Familiar. De novo, a gente pode fazer isso, por exemplo, projetos sociais para os colaboradores. Se a gente está falando de uma indústria, se a gente está falando de um retail, se a gente está falando de uma empresa de tecnologia, a gente pode trazer esse impacto social, primeiro interno, né, para ter esse impacto positivo para aqueles colaboradores. E você imagina o valor que a gente consegue trazer para dentro do negócio. Média empresa, pequena para média para média, funciona. Funciona. Aplicar todas essas salas do modelo 4 salas dentro do negócio, porque no final do dia o que a gente quer perceber é retorno, né? Um dono de empresa abre uma empresa para perceber retorno financeiro, né? Retorno patrimonial, retorno financeiro, e não só para ele, para todo o ecossistema dentro do negócio. Então, bastante importante. E aí, a jornada para uma governança eficaz é contínua. O modelo 4 salas não é um destino final, mas é uma ferramenta dinâmica que evolui com sua empresa e sua família, período pós período. Ao adotar essa abordagem, você estará dando um passo significativo para garantir que a sua empresa familiar não apenas sobreviva, mas prospere no competitivo cenário empresarial brasileiro. É isso. O modelo 4 salas
é uma adaptação da governança corporativa, só que de uma maneira aplicável, de uma maneira dinâmica. Obviamente, quando eu entrar na sua empresa para fazer um trabalho, né, a gente vai falar sobre o modelo 4 salas, mas vai falar sobre a dinâmica de execução e busca por resultado. Porque, de novo, porque eu costumo dizer, não adianta eu ter um modelo aplicável de governança se eu não tiver resultado. Resultado é tudo. Preciso ter resultado. Eu preciso ajustar a empresa, eu preciso ajustar toda a operação financeira e estratégica da empresa, preciso concatenar a operação com o comercial, eu preciso entender quem são aqueles stakeholders, como que é a dinâmica de fornecedores, como é a dinâmica de credores financeiros. E aí, o modelo 4 sala, ele vai nos servir para que nós entendamos quais são os papéis, né, de cada cadeira, quais são as entregas. Então, o desafio por busca de resultado vai existir, mão na massa, é isso. Mas por trás, no back office, a gente tem um modelo de governança, né, mais adaptável e aplicável, que vai fazer com que nós possamos tornar tangível o resultado, seja tangível e perene. Perfeito, turma. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Esse é um modelo que tipicamente eu aplico nas empresas. Contratado como CFO, contratado como consultor sênior, eu levo essas ferramentas para a execução mão na massa. E a gente vai implantando gradualmente, como eu disse ao longo da apresentação, e envolvendo todas as partes interessadas ao longo do tempo. Tá ok? Sou Daniel Machado, muito obrigado pelo seu tempo hoje, e eu quero participar em todas as etapas da sua empresa. Muito obrigado. Tchau, tchau.